está falando que ele enviou o seu filho na forma do Satanás, na forma da serpente. O corpo de Yahshua tinha o mesmo, era semelhante ao nosso. E o nosso corpo representa a serpente, representa Satanás. Então esse corpo aqui, ó, ele não vale nada, ele representa o diabo. E aí, eu pergunto para os irmãos, essa serpente de bronze que Moisés levantou aí, ela tinha o veneno da serpente que estava no chão? Não, ela é de bronze. O bronze já está mostrando que ela era uma serpente sem o veneno. Ela era uma serpente sem o pecado. Ela é uma serpente sem o veneno. A de bronze, ela só tem o formato, só a imagem das que estavam no chão. Mas ela não tinha o veneno das que estavam no chão. E Yahshua tinha o corpo semelhante à serpente, mas não tinha o veneno da serpente na sua carne. Ele não tinha a natureza de Satanás no seu corpo. Nós não. Nós temos a natureza de Satanás no nosso corpo. Então, eles tinham que olhar para aquela serpente de bronze que não tinha o veneno que as outras que estão no chão tinham. Para quê? Para poderem serem salvos. Nós temos que olhar para Yahshua pregado no madeiro. Yahshua, o homem sem pecado, o homem santo, o homem que veio na forma da carne do pecado e morreu por nós, pregado lá naquele madeiro. Então, espero que até aqui os irmãos entenderam. Agora eu vou pegar aqui Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele até falou, vou pôr inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. No mundo físico aqui, ó, só pega... Isso aqui tem duas analogias aqui. A primeira é Caim e Abel, que um era inimigo do outro. Um era filho do diabo e o outro era filho... Um era filho da serpente com Eva, já falei nisso em outros vídeos lá, e o outro era filho de Eva com Adão. E aí Caim matou Abel. Beleza, essa aqui é uma analogia. Agora eu vou pegar uma outra comparação. A semente da mulher aqui que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça do diabo, é Yahshua. Yahshua vai vir e esmagar a cabeça do... Ele iria vir e iria esmagar a cabeça da serpente. Porém, está dizendo que a serpente também ia machucar, ia ferir o calcanhar dele. Então, Yahshua ia vir para poder obter a vitória sobre Satanás. Como é que Yahshua ia fazer isso? Assumindo um corpo semelhante um corpo sem pecado, semelhante ao nosso. Ele ia vir parecido com o nosso corpo, o corpo dele, igual o nosso, porém sem o veneno, sem o veneno da serpente. Para quê? Para poder obter a vitória sobre o diabo. Como é que Yahshua ia fazer isso? Primeiro eu quero mostrar para vocês que o texto diz assim: e tu lhe ferirás o calcanhar. Coloca a imagem, irmãos, que muitas pessoas pensam que pregou foi o peito do pé de Yahshua no madeiro. Não foi. Quer ver? Coloca aí, para os irmãos verem. Aí, irmão, pregou foi o calcanhar. Era desse jeito aí que era feito. Eles falam hoje crucificação, né? Pregar no madeiro aí, ó. Pregava era desse jeito, ó. Pregava era o calcanhar. Tem até achados da arqueologia que mostram o calcanhar. Mostra aí o achado aí, ó. Aí, ó, isso é antiguíssimo. Tá mostrando como é que o Império Romano fazia. Eles pregavam o calcanhar. Aí o prego aí, ó, que achou lá, um prego enferrujado, traçado no calcanhar de alguém. Se foi alguém que foi pregado no madeiro lá, que foi crucificado, lá, foi pregado lá em Roma. Então, pregava-se o calcanhar. Por isso que no livro de Gênesis está escrito: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Como é que Yahshua feriu a cabeça de Satanás? Quando fala que Yahshua feria a cabeça de Satanás, está querendo dizer que Yahshua ia ter a vitória sobre o inimigo lá no madeiro. Como é que Yahshua ia fazer isso? Agora eu quero mostrar para os irmãos como é que Yahshua ia fazer isso. Deixa eu passar aqui para os irmãos entenderem. Vou estar lendo. Primeiro eu quero estar lendo Marcos, capítulo 8, para depois eu entrar nessa questão. Quero só mostrar para os irmãos aqui que o maligno, ele opera através do nosso corpo. Tem pessoas que acham que ele não tem influência no corpo, ele tem influência no corpo, porque a natureza dele está lá dentro. Marcos 8, versículo 33 diz, vou ler o versículo 31. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito
ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não pensa as coisas do Criador, mas as dos homens. Então, agora eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte. Ele veio, assumiu o corpo a semelhança do corpo do pecado. Por quê? Porque até ali, Satanás não tinha sido sentenciado pelo Criador. Satanás estava correndo no universo, ia para onde ele queria, corria, fazia o que queria. O Eterno não tinha condenado ele, não tinha sentenciado ele. Ele comparecia lá no céu, no livro de Jó, o Eterno fala com ele: de onde você veio? Ele falou: de andar pela terra e passear por ela. Aí o Eterno falou: tem visto meu servo Jó lá? E ele começou a acusar Jó. Falou: eu vi, mas ele te serve por causa disso e daquilo outro. Então ele é o acusador. Então, o que acontecia? O Eterno até ali não tinha condenado e nem sentenciado Satanás. Mas quando o Eterno enviou Yahushua a esse mundo, o Eterno fez Yahushua se vestir do corpo que representa Satanás. O Eterno vestiu Yahushua com o corpo que representa a serpente. Para que o Eterno fez Yahushua vestir esse corpo que representa Satanás? Para Yahushua pegar esse corpo e pregar ele lá no madeiro. Essa era a meta. Aí Satanás seria o quê? Seria derrotado. Satanás seria derrotado. E não só Satanás. Yahushua ia pegar todo o nosso velho homem. Yahushua ia pegar esse aqui, Yahushua ia pegar. Yahushua pegou o pecado de todos esses aqui, ó. Pegou a culpa. Pegou o pecado de todos esses aqui, ó. Pegou a natureza maligna de Satanás, a nossa culpa. Pegou o pecado de todos esses aqui, fez o quê? Levou e pregou no madeiro. Por isso Paulo fala assim: eu fui crucificado, eu fui pregado com ele lá no madeiro. Por quê? Porque o Eterno quer matar esse aqui. O Eterno quer matar o velho homem. O velho homem tem Satanás nele. O Eterno quer levar Satanás e pregar no madeiro. Pá! Aí ele está sentenciando ele. Então o Eterno não estaria pregando só a Satanás lá no madeiro quando Yahushua fosse pregar lá. Não. O Eterno não estava pregando só o velho homem lá, não. Qual Paulo falou. O Paulo falou: eu fui pregado no madeiro com ele, eu fui crucificado com ele lá no madeiro. Não, o Eterno não está pregando só o velho homem, não. O Eterno estava pregando todo o principado, potestade, inclusive o príncipe das trevas, inclusive Satanás. O Eterno estaria pregando Satanás lá no madeiro. Então aqui, Pedro chamou Yahushua à parte e falou: não, mestre, você não pode morrer, não. O que vai ser de nós? Não parecendo que ele era bonzinho. Não vai lá, não deixa acontecer isso com você, não. Yahushua falou: arreda, Satanás. Você só me serve de pedra de tropeço. Então Yahushua repreendeu na hora, porque Yahushua viu Satanás falando na boca de Pedro. Satanás falou: se ele for lá para o madeiro, eu estou acabado. Se ele for lá para o madeiro, eu estou derrotado. Porque eu sei da profecia que foi falada lá no livro de Gênesis, que, na verdade, eu vou ferir o calcanhar dele lá no madeiro. Mas ele vai estar pisando na minha cabeça naquela hora. Ele vai estar me destronando. Ele vai estar arrebentando comigo, porque aí o Eterno vai sentenciar eu. E sentenciou. Porque na hora que Yahushua foi pregado no madeiro, o que aconteceu? O Eterno mandou escrever Apocalipse, capítulo 20, falou: e Satanás foi lançado no lago de fogo, e todos os seus anjos com ele. Então ali o Eterno bateu o martelo e falou: agora você foi derrotado, você está pego, você foi preso, você foi sentenciado. Então lá no Jardim do Éden, o homem era uma ratoeira. O homem estava servindo como uma ratoeira. Se você soltar um rato dentro da sua casa e ele ficar correndo, aí é difícil você pegar ele. Mas se você pegar um queijinho e colocar lá dentro da ratoeira, o rato entra. Aí no dia você acorda e fala: ele aqui dentro da ratoeira. Agora pronto, vou matar ele. Foi o que o Eterno fez. Agora você está preso. Preso aonde? Ele entrou para dentro do homem. Ele se tornou um com o homem. Ele falou assim: aí, ó, acabei com a sua criatura. Acabei com o homem que é a sua imagem e semelhança. Ele agora não é a sua imagem e semelhança mais. Ele agora é a imagem e semelhança minha. O corpo dele agora expressa eu. Expressa a serpente. O corpo do homem agora expressa eu. Ele representa eu na terra. Eu entrei para dentro da sua criatura, o homem. E o Eterno virou e falou assim: era isso mesmo que eu queria.
que você entrasse, e eu permiti porque agora vou enviar meu filho na semelhança dessa carne pecaminosa e sem o pecado, e ele vai pegar esse corpo que representa você e esse corpo que você está nele, a sua natureza está nele, e ele vai pregar ele lá no madeiro. Quando ele prega ele no madeiro, você está liquidado. E Yahshua está pisando na cabeça da serpente. Yahshua pisou na cabeça da serpente lá no madeiro. Naquela hora que ele deu brado lá no madeiro, Yahshua estava esmagando a cabeça de Satanás. Por isso que o soldado virou e falou assim: se tu és o filho do Criador, desce daí. Desce daí, nós vai crer em você. Desce, desce. Sabe quem estava falando isso ali naquela hora? Satanás, novamente. Doidinho para Yahshua descer do madeiro. Yahshua, não. O velho homem vai ficar aqui até morrer. O velho homem vai ficar aqui até morrer, porque o meu pai quer que ele morra pregado aqui, ó. Meu pai quer que você morra aqui pregado, aqui exterminado. Eu estou te exterminando no madeiro. Colossenses, capítulo 2, vamos ler. O que está escrito em Colossenses, capítulo 2? Aqui diz assim, 2, versículo 13. Vós estavais mortos pelas vossas faltas e pela circuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Machia. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, e apagou em detrimento todas as ordens legais, o título da dívida que existia contra nós. Existia uma dívida contra nós. Por quê? Porque Satanás virou e falou assim, não, o corpo é meu, o corpo de Deus é meu. Quem é que vai pagar a dívida? A lei do Eterno exige vida por vida, homem por homem. O Yahshua veio e falou, não, eu pago a dívida por eles. Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Yahshua falou, eu morro por eles. Eu vou pagar a dívida. Vou ser pregado lá no madeiro, lá para pagar a dívida deles. Vou pregar essa dívida deles lá no madeiro. Aí, ó, tá vendo aí o que está falando aqui? Então diz assim, versículo 14. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e suprimiu, pregando na cruz, pregando no madeiro, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Quando Yahshua estava carregando o madeiro ali, quando ele estava indo para ser pregado lá no madeiro, sabe o que estava acontecendo, meus irmãos? Ali estava havendo um desfile. Yahshua estava desfilando com Satanás. Yahshua estava desfilando com todos os principados, falando, ó, eu estou levando tudo sobre mim agora. Eu estou levando todos os pecados de todos os homens que cometeram falhas, eu estou levando as dívidas deles sobre mim, eu estou levando o Satanás, eu estou levando o velho homem, estou levando em triunfo, eu estou marchando aqui na vitória, isso aqui é a minha vitória. Vou pregar isso tudo lá no madeiro agora, toda a bagaceira vai parar lá. Tudo que não presta vai parar lá. A dívida que eles têm com você, eu vou pagar ela agora. E você também vai ser sentenciado lá no madeiro. Tremendo. Tremendo. Yahweh sentenciou o velho homem, sentenciou a Satanás, sentenciou tudo lá no madeiro, pregou lá no madeiro. Então Yahweh falou assim, eu vou ficar aqui até morrer. Quando Yahweh bradou, foi a nossa vitória quando ele bradou. Ali ele venceu por nós. Ele venceu o nosso velho homem que nós não somos capazes de vencer. Ele venceu por nós. Ele falou, deixa que eu pregue lá no madeiro para vocês. Deixa que eu vou crucificar, eu vou pregar ele lá no madeiro para vocês, não conseguem, deixa que eu vou vencer por vocês. Por isso que ele veio para ser o último Adão. Ele veio para ser o último. Ele veio para vencer por mim. Ele veio para vencer por você. Ele veio para vencer por nós. Ele veio para vencer o velho homem, vencer tudo que não presta, vencer a Satanás, e venceu quando ele bradou lá no madeiro. E aí agora o Eterno ganhou o direito de entrar para dentro do homem novamente. Aí o Eterno entrou aqui, ó, pá, dentro do espírito do homem. Agora o Eterno está trabalhando aqui, ó. Está trabalhando nesse aqui, ó. Esse aqui foi manchado muito com esse. Foi manchado muito com esse. Aí o Eterno está usando esse para purificar esse. O Eterno está usando esse para purificar esse. É igual no templo lá. O templo é feito de Santo dos Santos, Santo Lugar e Átrio Exterior. Santo dos Santos, Santo Lugar e Átrio Exterior.
O Eterno passa a habitar no Santo dos Santos. O véu rasgou de cima para baixo, mostrando que agora o Eterno passa para esse. Aí o Eterno passa para esse e purifica esse. No dia do arrebatamento, o Eterno pega esse e joga no lixo. Joga no lixo, joga no lixo, joga no lixo, não presta.